Tel Aviv, a startup que deu um nó nas maiores do mundo. Você já parou para pensar como algumas cidades conseguem fazer o improvável acontecer? Lugares que, à primeira vista, parecem pequenos demais, isolados demais ou até mesmo frágeis demais para competir com gigantes globais, mas que, ainda assim, conseguem não apenas competir, mas vencer. É exatamente isso que acontece com Tel Aviv. Uma cidade que nasceu em meio a desafios geopolíticos, limitações territoriais e um cenário que muitos classificariam como desfavorável, mas que, contra todas as expectativas, se tornou um dos maiores polos de inovação do planeta. E não estamos falando de um crescimento tímido, estamos falando de uma verdadeira revolução silenciosa. Uma transformação tão poderosa que colocou Tel Aviv lado a lado e até à frente de centros tecnológicos históricos, como o Vale do Silício, Boston e outras potências globais. Mas como isso foi possível? Como uma cidade relativamente pequena conseguiu dar um nó em gigantes que dominam tecnologia há décadas? A resposta não está apenas em dinheiro, nem apenas em tecnologia. Ela está em uma combinação rara de mentalidade, cultura, educação e ousadia. Hoje, você vai entender exatamente qual foi essa virada de jogo. E mais importante, como você pode aplicar essas lições no Brasil, na sua ideia, no seu negócio ou até na sua carreira. O caminho. O reconhecimento global que mudou tudo. Vamos começar com um fato que não pode ser ignorado. A Tel Aviv University, considerada o coração intelectual desse ecossistema, alcançou um feito impressionante: o 4º lugar mundial no relatório Global Startup Ecosystem Report 2025, da Startup Genome. Pode parecer apenas mais um ranking, mas não é. Esse tipo de relatório avalia fatores extremamente complexos: criação de valor, crescimento de empresas, inovação, investimento, impacto global e, principalmente, consistência ao longo do tempo. E o que torna isso ainda mais impressionante é o contexto. Tel Aviv ficou à frente de cidades como Boston, um dos maiores centros acadêmicos do mundo, Pequim, com investimentos maciços do governo chinês, Seul, referência em tecnologia e inovação. Pense nisso por um segundo. Uma cidade com pouco mais de 400 mil habitantes, superando centros urbanos com milhões de pessoas e recursos praticamente ilimitados. Isso não acontece por acaso. Isso acontece quando existe um sistema funcionando com precisão. O impacto econômico que ninguém pode ignorar. Agora vamos falar de números. Entre julho de 2022 e dezembro de 2024, o ecossistema de startups de Tel Aviv gerou aproximadamente 198 bilhões de dólares em valor econômico. Sim, você ouviu certo, 198 bilhões. Esse valor vem de avaliações de empresas, valuation, aquisições estratégicas, IPOs, abertura de capital, e crescimento acelerado de startups. Mas aqui está o ponto mais importante. Esse crescimento aconteceu mesmo em períodos de instabilidade global. Crises econômicas, tensões políticas, incertezas, nada disso foi suficiente para frear o avanço. E isso revela algo muito maior do que números. Revela uma mentalidade. Em Israel, existe um conceito chamado chutzpah. Não existe uma tradução perfeita para o português, mas ela mistura ousadia, coragem, inconformismo e capacidade de desafiar o status quo. É aquela mentalidade que olha para um problema gigante e diz: ok, vamos resolver isso de um jeito diferente. E é exatamente isso que move Tel Aviv. Enquanto muitos veem limitações, eles veem oportunidades. Enquanto muitos esperam um cenário ideal, eles constroem soluções no meio do caos. E quanto muitos evitam riscos, eles entendem que risco faz parte do jogo. E isso cria um ciclo virtuoso. Mais inovação, mais investimento, mais empresas, mais sucesso, mais conhecimento. E o ciclo continua. O verdadeiro motor: educação e capital humano. Agora chegamos ao ponto mais importante de todos.
O segredo de Tel Aviv não está apenas nas startups, está na base que sustenta essas startups. E essa base é o conhecimento. A Tel Aviv University não é apenas uma instituição de ensino, ela funciona como uma verdadeira fábrica de inovação. Ela forma empreendedores, engenheiros, cientistas e fundadores de unicórnios. E mais do que isso, ela conecta esses talentos diretamente com o mercado. Isso significa que ideias não ficam presas em salas de aula. Elas viram negócios, viram produtos, viram soluções reais. E aqui está um detalhe fundamental. Em Tel Aviv, errar não é visto como fracasso, é visto como parte do processo. Essa cultura reduz o medo de tentar, e quando o medo diminui, a inovação cresce. Descoberta. Agora chegamos ao ponto central dessa história, a verdadeira virada de jogo de Tel Aviv. No relatório GSER 2025, a cidade alcançou o 4º lugar global no indicador de performance. Mas o que isso significa na prática? Performance mede a capacidade de um ecossistema gerar valor real. Não é só criar startups, é criar startups que crescem, escalam e geram impacto global. E Tel Aviv faz isso como poucos lugares no mundo. Mas por quê? Porque eles seguem um princípio simples e poderoso. O impossível não é uma barreira, é um convite. Enquanto muitos esperam condições perfeitas, Tel Aviv constrói soluções com o que tem. Enquanto muitos reclamam da falta de recursos, eles multiplicam os recursos disponíveis. E quanto muitos evitam riscos, eles entendem que risco faz parte do jogo. E isso cria um ciclo virtuoso. Mais inovação, mais investimento, mais empresas, mais sucesso, mais conhecimento. E o ciclo continua. A grande lição para o Brasil. Agora vem a parte mais importante para você. O que isso tudo tem a ver com a sua realidade, com o Brasil, com a sua ideia ao negócio? A resposta é tudo. Porque o Brasil também enfrenta desafios. Burocracia, instabilidade econômica, falta de incentivo, acesso limitado à capital. Mas Tel Aviv prova uma coisa. Esses desafios não são o fim da história. Eles podem ser o começo. A diferença está na mentalidade. Se você espera o cenário perfeito, você nunca começa. Mas se você começa com o que tem, você pode construir algo grande. E existem 3 lições claras que você pode aplicar hoje. 1. Invista em conhecimento. Não existe inovação sem base. Aprenda, estude, evolua. O conhecimento é o único recurso que cresce quanto mais você usa. 2. Aceite o risco. Se você quer crescer, vai precisar errar. E tudo bem. O erro não é o oposto do sucesso. Ele faz parte do caminho. 3. Pense grande desde o início. Tel Aviv não cria negócios locais, cria soluções globais. E você também pode fazer isso. Hoje, com a internet, uma ideia pode sair do Brasil e alcançar o mundo inteiro. Conclusão. Tel Aviv não é apenas uma cidade, é um exemplo vivo de que limites podem ser superados, de que tamanho não define impacto, de que desafios podem ser transformados em vantagem competitiva e, principalmente, de que inovação não depende apenas de recursos, depende de atitude, depende de coragem, depende de visão. Se uma cidade cercada por desafios conseguiu se tornar uma potência global, o que impede você de fazer o mesmo na sua realidade? Essa história de inovação, coragem e resultados de Tel Aviv é o que os israelenses chamam de tacles, ir direto ao ponto, fazer acontecer. Agora, eu quero saber de você. Qual foi a maior virada de jogo que você já viveu ou quer viver no seu negócio ou na sua vida? Escreve aqui nos comentários. E mais importante, como você acha que essa mentalidade pode ser aplicada no Brasil? Vamos trocar ideias, porque grandes mudanças começam com conversas simples.